Então, agora eu queria chamar aqui à frente e pedir uma grande salva de palmas para a nossa mentora de Marketing Brand, Mayara Costa. Eu vou baixar ali para o pessoal te seguir, tá? Beleza. É o meu QR Code dessa vez, né? É o seu QR Code. Da última vez ele colocou o dele, viu? Jogou na cara. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez fui pega de surpresa para a dica de hoje. E fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês que fosse mais prático e mais leve. Afinal, estamos aí próximos ao feirão e deve estar todo mundo assim com a cabeça, né, focada nesse momento. Então, como foi uma dica preparada com pouquinho tempo, eu pensei nas últimas conversas que a gente teve aqui no GEB essa semana, né? Algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram, e espero que vocês aproveitem bastante, anotem, e que seja muito bom para vocês. Bom, pensando na frequência com que a gente vem vendo o material digital de vocês, a frequência digital no Instagram, surgiu uma pergunta essa semana: estar presente no digital basta? Quantos de vocês aqui produzem conteúdo para o Instagram hoje? Ai, que susto. Vocês estão com vergonha de levantar a mão, né? Porque não é possível. E aí, isso vem se tornando, muitas vezes, um peso, né? Para algumas pessoas pode se tornar um peso porque não é natural, né, do profissional criar conteúdo no Instagram, né? Para muitas pessoas não é natural, não é feito de forma muito natural, e sim por uma obrigação de estar presente, né? Mas aí eu te pergunto, estar presente no Instagram é de fato uma obrigação hoje? E será que isso basta também, né? Estava conversando com o Marcelo essa semana, ele falou: nossa, eu não vejo mais a rede social como era antigamente, né? A gente entrava para ver o primo que está na praia, a mãe que foi para algum lugar, enfim, a gente tinha uma dinâmica, né, de realmente curtir a rede social como uma rede mesmo, né? Hoje parece que eu entro e só tem conteúdo, e conteúdo parece que todo mundo tem uma fórmula mágica para tudo, né? E aí uma coisa que eu trouxe no Black na terça-feira foi que, bom, você pode até não gostar disso, né, de que o Instagram virou de fato um catálogo, né, uma rede de informações, mas se você não fizer, o seu concorrente vai fazer, né? Então a gente pode até não gostar da ideia de que o Instagram é de fato hoje uma das mídias que trazem um conteúdo gratuito. A gente pode produzir de forma gratuita, né? Você pode não gostar desse fato, mas de fato alguém está fazendo no seu lugar se você não fizer. Mas isso não precisa ser feito de forma pesada, né? E talvez seguir essas regras vazias não funcionem de fato, e aí vai se tornar um peso, né? Existe um checklist, digamos assim, que as pessoas vêm seguindo, né? Muitas pessoas vêm seguindo por ser confortável, por simplesmente estar presente nas mídias sociais, né? Ter um perfil no Instagram, né? Muitas pessoas não têm perfil em outras mídias sociais que o seu cliente poderia estar lá, né? Por exemplo, hoje eu estou presente no LinkedIn, né? Muitas pessoas não exploram o LinkedIn. O Google, né, como o nosso amigo Yuri faz muito bem, com maestria, acaba se tornando uma plataforma de rede social, porque lá as pessoas interagem nas avaliações e tudo mais. Então, estar presente e ter um perfil no Instagram virou uma dos checks que você faz e que não necessariamente você precise só disso, né? Postar 3 vídeos por semana, fazer stories todos os dias, seguir as trends e usar hashtags. É a fórmula que muitas pessoas vêm seguindo e seguindo e seguindo, e isso vai se tornando realmente, né, enjoativo para nós que produzimos, e ainda mais para nós não, né? Porque eu sou da área. Para mim, produzir é mais tranquilo do que para alguma pessoa que realmente não tem a desenvoltura para isso. Mas pensa no final do dia: o que será que eu vou postar hoje? Porque eu não postei nenhum vídeo essa semana, né? Esse checklist, ele está errado? Não está errado. Mas significa que isso aqui, em algum momento, vai parar de funcionar. Isso aqui faz a gente pensar muito. 3 vídeos por semana é muita coisa para quem não é da área, né? Eu reconheço que eu sou da área, a gente tem, né, uma gama de clientes fixos ali, a gente produz tranquilamente 3 vídeos por semana para os nossos clientes. Mas para você que hoje não tem um apoio de uma agência ou de um social media, realmente pode se tornar um peso, né? 3 vídeos por semana é muita coisa. E aí eu fiquei pensando como eu posso trazer para eles uma visão diferente
do que tem sido feito, né, para a gente tornar mais natural essa produção de conteúdo, visto que estamos cheios de compromissos, principalmente no mês de outubro, né? E aí eu trouxe algumas oportunidades que a gente não costuma explorar no digital, principalmente nas mídias sociais. Pensando nisso que o Marcelo me falou de... Ele nem está aqui hoje, né? Depois eu mando os créditos para ele. Pensando nisso que ele me falou sobre a mídia social ser algo que antes a gente via algo mais real e hoje a gente vê muitas coisas maquiadas e só conteúdos de técnica e técnica, faça isso, curta isso, né? Estou aqui falando mais regras para vocês, então... Pensando nisso, eu fiquei olhando para a nossa produção de conteúdo na agência e dos nossos clientes, como a gente olha para a mídia social deles, né? E algumas pessoas não exploram o omnichannel que a gente fala, né? Como que os canais podem se integrar. O que está acontecendo aqui hoje e o que acontece na sua empresa no dia a dia. Você tem usado isso como uma linha editorial ou você só pensa no Instagram realmente como um catálogo? Né? Muitas oportunidades a gente deixa para trás, como, por exemplo, reuniões com os clientes, a experiência do seu produto. Como é usar o seu produto? Como é usar o seu serviço? Existe alguém que está usando o seu serviço e você não está falando sobre isso, né? Só você fala do seu produto. Tem outra pessoa que está usando. Será que não é possível que você peça para essa pessoa falar do seu produto, usar o seu produto e te marcar nas redes sociais? Eu percebo que muita gente fica passivo nesse sentido, né? Não envia, de repente, uma tag, nos marque nas mídias sociais, por mais que isso seja usual hoje, comum, né? Muita gente ainda não explora e pensa que as pessoas não vão marcar. Quando, na verdade, o nosso cérebro ele só funciona através de um input, né? A gente precisa de um input para tomar uma ação. E se você cria uma coisa instagramável, uma embalagem mais instagramável, um produto mais bonito, e manda uma tag, é natural que a pessoa vá fazer isso, né? Se você coloca uma ação para que ela faça, ela vai fazer, né? E no caso dos serviços também, né? Como que as pessoas estão utilizando do seu serviço? Na agência, por exemplo, a gente faz o nosso próprio Instagram com essas oportunidades. Enquanto um cliente está sendo gravado, a gente está gravando ele sendo gravado e colocando na rede social. Pronto, produzi um conteúdo de hoje sem precisar pensar muito, né? Eu estou trazendo uma coisa real que, de fato, está acontecendo. Então, a gente olhar mais para o nosso produto e serviço e pensar como que a pessoa está tendo uma experiência com esse produto e serviço que eu posso trazer para a minha mídia social, né? O seu espaço físico. Como que está o seu espaço físico hoje? Ele está totalmente desconectado do seu espaço digital? Nos últimos meses, a gente fez um rebranding, né? Eu fiz em parceria com o Pedro, de uma sorveteria aqui em Botucatu, onde o espaço físico dela era totalmente diferente do produto dela e do Instagram dela. Talvez porque ela nunca tenha olhado para esse lado, né? E aí, quando eu falei para ela, eu acredito que você deveria olhar para a sua marca, né? Para a sua marca como algo que pode ser instagramável e gerar um conteúdo orgânico da sua própria marca, porque o seu produto é incrível, mas o seu espaço físico não está comunicando isso, né? Então, por ser uma sorveteria, por mais que não seja uma sorveteria de consumo local, ela é uma sorveteria de retirada, talvez o processo de retirada, da experiência de retirada desse produto possa ser melhor. Então, a gente reformou o espaço físico dela, integrando todos os pontos de contato da marca, a embalagem, o ponto físico, e aí, consequentemente, o Instagram tem a cara da marca hoje, e vice-versa, né? Então, como que está o seu espaço físico hoje? Não necessariamente precisa ser um espaço totalmente instagramável, interativo, não, mas ele está parecendo com o digital, ou será que você está desconexo? Uma coisa no digital e outra no espaço físico. As pessoas hoje vieram aqui para o GEB pelo Instagram, né? E aí, provavelmente, elas não estranhem o espaço físico, porque elas já se acostumaram a ver esse espaço físico lá no Instagram, né? Então, como que está o espaço físico hoje? Ele proporciona que você use ele para o digital, ou você tem só um pacote de post que você coloca lá e nunca aparece o seu espaço físico no seu Instagram? Então, explorar essas possibilidades pode ser muito interessante, né? Hoje, por exemplo, a nossa agência é instalada aqui na Fullworking, e a gente tem uma sala lá no andar de cima, e eu poderia simplesmente usar as mesas e colocar todo mundo lá e tal, beleza, estamos acomodados. Mas a gente pediu para o Pedro autorização, pintamos uma parede com a cor da nossa marca. Já é algo que, no meu Instagram, quando as pessoas veem aquela parede, elas já sabem que é a minha empresa. Então,
trazer esses pontos de contato no espaço físico também é bem interessante. Tá? E os eventos internos também. Eventos internos, reuniões com sua equipe, atividades que você faz, cursos que você faz, são coisas que estão acontecendo e que muitas vezes a gente não explora porque a gente quer só dar dica e dica e dica e dica, né? Ou falar do produto. Falar das qualidades técnicas do nosso produto, né? E aí eu trago uma reflexão para vocês de que o digital ele não é o fim da linha, né? Muitas vezes a gente olha para o digital, para o Instagram, como algo avulso à nossa empresa, quando, na verdade, ele é um meio, né? Ele deveria ser um meio do caminho, ele deveria ser um meio condutor dos objetivos que a gente tem. Então, eu estava tendo uma conversa com o Felipe na semana passada, e ele perguntou assim, vocês têm meta na agência? Eu falei, sim, a gente tem. A gente não faz prospecção ativa. É uma coisa que eu não gosto, não funciona para a minha empresa, mas para outras empresas, eu concordo que funcione bastante. Mas eu não faço prospecção ativa. Aí ele falou, e como vocês fazem para bater a meta? Eu falei, eu produzo conteúdo. Mas aí, se não bater a meta, você faz o quê? Eu falei, não, vai ter que bater, eu estou produzindo conteúdo para isso, né? Só que aí, é isso, a gente tem que olhar o digital não como um fim, é como um meio. É um meio de bater minha meta, é o digital, né? É até isso que eu vendo. Então, eu olho para o redor, olho para a minha empresa. Então, o que aconteceu essa semana? Aconteceu o rebranding da empresa X. Né? A gente fez um novo processo de marca para essa empresa, todo mundo gostou, ficou lindo, maravilhoso. Por que eu vou falar de produção de texto? Se as pessoas vão começar a vir no meu Instagram por causa de uma marca. Porque a pessoa postou a marca dela no Instagram dela. Então, antes de entregar a marca para a pessoa, eu já produzi conteúdos para sair na semana que eu entregasse a marca, porque era óbvio que ela ia postar a marca todos os dias. Nossa, olha a minha marca nova, olha as embalagens novas. Ela postou isso, foi orgânico, aconteceu, eu entreguei de fato. Então, por que não produzir conteúdo naquela semana da entrega sobre marca? Porque vão vir seguidores dela, interessados em marca, porque gostaram da marca dela. Assim, eu fechei mais 2 marcas essa semana. Então, é observar mesmo o meio, né, o Instagram como um meio, e começar a produzir olhando para o que a gente já tem, não só para o que a gente quer. Então, se eu já tenho algo acontecendo, vou explorar isso como um meio e começar a produzir conteúdos para isso. Tá? Então, que a gente comece a olhar como uma amplificação dos nossos objetivos. Né? Vamos olhar o que está acontecendo aqui dentro, eu quero mais disso, eu tenho objetivos em relação a isso, então a gente vai usar o Instagram como um meio e não como um fim. Tá? E aí a gente olha para uma pesquisa bem interessante que foi feita recentemente, que diz que existe 4,5 vezes mais engajamentos em conteúdos que mostram experiências reais em comparação aos conteúdos genéricos. Então, mais uma vez, a gente pensa, por que eu não estou fazendo o meu cliente falar de mim? Só eu falo de mim. Né? Então, que tal começar a fazer o seu cliente, provocar o seu cliente a falar de você? Ou, por que não escolher pessoas para falar de você, ao invés de só você falar de você? Né? Então, trazer experiências reais mesmo. Né? Essa coisa dos bastidores, das reuniões, tudo que tem de experiência que está de fato acontecendo, ou que você pode provocar a acontecer, do que só ficar falando e falando, e produzindo e falando na frente da câmera. Sabe? Eu gosto muito de falar na frente da câmera. Ainda bem que eu não tenho essa dificuldade. Mas, se deixar, eu sou a chata que fica falando na frente da câmera e não sai mais. Né? Então, eu fico dosando isso, né? Mesclando isso, as experiências reais e o que eu tenho para falar do meu trabalho. Né? Então, a gente precisa equilibrar isso porque, na pesquisa, a gente percebeu isso. E 92% dos consumidores confiam mais em conteúdos gerados pelo usuário do que a publicidade tradicional. Né? Não sei se vocês já conhecem esse termo UGC, né, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Então, hoje existem marcas que elas enviam o produto para alguns usuários específicos para que eles postem. Não precisa ser influencer. Né? Basta a pessoa ter 1.500, 2.000 seguidores, eu vou enviar um produto da minha empresa para essa pessoa para que ela gere o conteúdo nos stories de uma forma natural, sem roteiros. Eu quero que você prove o meu produto e me diga o que você achou em público. Então, a gente está explorando isso também para quem tem produto aqui? Às vezes você está pensando, eu preciso contratar uma influencer muito grande. Né? Será?
que você enviar, de repente, vou selecionar a cada 15 dias uma pessoa para enviar um produto para que ela prove, e ela precisa só produzir o conteúdo. Vou presenteá-la e, como agradecimento, ela vai postar esse conteúdo. Você condiciona. Então, é o conteúdo gerado pelo usuário que está tendo aí 92% mais de retorno do que os conteúdos de publicidade tradicionais. Tá? Você pode voltar para mim, Lari? Volta mais um pouquinho. Aqui. Aí. E aí eu pergunto para vocês, dentre tudo isso que a gente falou, a gente está num grupo de 50 empresas. Por que a gente está tentando sozinho? Se a gente tem usuário pra caramba aqui para experimentar o nosso produto. Por que a gente está tentando sozinho? Por que a gente vai olhar para fora e pensar, vou selecionar alguém lá para experimentar meu produto ou para fazer uma collab? A gente tem 50 empresas aqui que a gente pode explorar. Tem vários movimentos já acontecendo, né? Tem vários movimentos. Eu vejo aí a Amo Cocada com a Junter, né? O Gabriel com o Espaço Homem. Por que não está todo mundo fazendo isso? O Yuri também sempre chama, né, para fazer alguma atividade junto. Mas por que a gente não está explorando as pessoas enquanto pessoas também no grupo, né? Não só as empresas dessas pessoas, mas as pessoas. Nós estamos aqui. Ontem eu fiz um B2B com o Yuri e eu pedi um feedback para ele. Eu falei, eu queria que você falasse o que você está achando de mim. Fala aí para mim o que você acha, assim, o que eu poderia melhorar enquanto mentora, enquanto networker. Me diga o que você está achando. De repente, no insight dele, a gente vai ter uma conversa que vai gerar outra ação que a gente vai fazer junto e vai produzir conteúdo disso. E a gente, às vezes, fica só no B2B de eu preciso vender para essa pessoa ou eu preciso comprar dessa pessoa. E a gente não olha para os bastidores que podem acontecer e as colaborações que podem acontecer, né? Um exemplo disso foi o lançamento do módulo de branding do Clube da Mentoria. No ciclo anterior, a gente fez uma collab com o Márcio, da Espaço Homem, né, que é uma loja de roupas masculinas, para quem não conhece, ele é aqui do GEB. E aí eu fiquei pensando, a gente vai falar de posicionamento de imagem, né, no primeiro dia de mentoria de branding. Vamos falar de branding pessoal. Por que não contar com o espaço dele, que fala sobre imagem pessoal? É uma loja de roupas. Por que não usar esse espaço do meu cowork, né, do meu networker, para trazer visibilidade para ele e para mim? De forma orgânica, a gente traz visibilidade para ele, para o Clube da Mentoria, que é o meu produto hoje, né, de certa forma, ali era o meu produto. Então, eu olhei para os dois lados, a gente olhou para os dois lados. Por que não aproveitar essas oportunidades? São eventos internos. Lembra que eu falei dos eventos internos agora há pouco? Iniciar um módulo é um evento interno, né, na mentoria. Então, quais são os eventos internos que a gente pode fazer em colaboração com os nossos parceiros do GEB? Hoje eu vim trazer essa provocação para vocês, porque muita coisa vai acontecer daqui até o feirão, né? E como a gente pode aproveitar essas oportunidades de coisas que estão acontecendo para a gente aproveitar e criar um conteúdo de forma mais leve e orgânica. Tá? Opa, você pode voltar para mim, Lari? Então, aqui a gente traz o poder das collabs, né? Obrigada. Degustação para clientes dos parceiros em dia de movimento. Então, quem aqui tem loja? Tem muita gente que tem loja e comércio de porta aberta. E muita gente aqui fornece doces, produtos de alimentação. Por que não trazer uma degustação para esses clientes num dia de movimento daquela loja do parceiro? E, então, no Detal, gente, que foi um festival, né, desse ano, foi incrível, assim, teve muita ativação de marca, né? Se você tirasse uma foto no stand da Trident, você ganhava um Trident se você postasse a foto. Então, assim, estava lindo o stand deles. Você ia querer postar a foto mesmo sem ganhar nada, sabe? Estava maravilhoso. Então, por que não? A gente não está aproveitando isso. E não precisa ser algo grandioso, que eu vou fazer um movimento muito grande, um esforço gigantesco. Não, é só uma degustação. Você vai lá, cria uma degustação, entrega, de repente, um cartãozinho fidelidade. É uma oportunidade de você trazer movimento e falar para essas pessoas marcarem você no Instagram, e aí as pessoas dessas pessoas vão começar a acompanhar você. Você está fazendo um conteúdo tranquilo, sabe? Trazendo audiência genuína, né? E, consequentemente, os seus seguidores também vão te ver em movimento. Então, eu não precisei pensar muito no que eu vou postar. É o que eu vou fazer para que eu poste de forma mais natural e que as pessoas me postem também, né?
Outra coisa são os espaços instagramáveis na loja física, né, que aí também é uma ativação de marca, tanto na nossa loja quanto na loja do outro. Né, é uma forma da gente fazer uma colaboração. Outra ideia que a gente teve também foram os workshops para clientes mais fiéis. Por exemplo, a NV Soluções, eles trabalham com automações e sistemas para a organização de empresas. Né? Não tem quase empresa nenhuma que é organizada hoje em dia. Né? Muitas empresas são muito desorganizadas. Por que não trazer um workshop, por exemplo, da Miriam, que trabalha com organização de empresas, para os meus clientes? Para que eles tenham mais ciência do que é uma organização de empresa. Então, está aqui dentro. É só eu chamar ela e vamos fazer uma live, mas não necessariamente só uma live. Vamos fazer um workshop, de repente presencial, para os meus clientes, para os meus parceiros. Quem está fornecendo isso é a minha empresa. E aí a gente vai fazer, né, uma colaboração de trazer uma pessoa diferente para trazer um conteúdo para os meus clientes ou os meus seguidores. A gente já fez um movimento que, de forma natural, vai trazer conteúdo nas mídias sociais. Né? Lançamentos de coleções cápsulas em conjunto. Então, por que não lançar um sabor de pizza na Lume em parceria, sei lá, com uma loja de roupa do Márcio? A gente vai lançar um sabor que lembra masculinidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Né? Ou por que não lançar um doce em parceria com outra empresa de serviço? Né? Qual é a temporada? O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai... Por que não? Né? Lançar coleções cápsulas, usando o Jeb mesmo. Né? Então, sabor Jeb. Pizza sabor Jeb. Faz uma pesquisa. E aí você faz de forma interativa uma pesquisa para saber o... Né? Ai, ai. Ai, ai, ai. Né? Nossa, essa hora pensando em pizza. E aí a gente começa a trazer as pessoas mais para perto, entende? E aí, de forma natural, isso se torna engraçado, divertido, interativo. E aí as pessoas vão fazer a publicidade do seu produto. Né? Então, é uma forma também de aproveitar o Jeb para estar presente nas mídias sociais em parceria com o parceiro. E outra coisa que, se alguém quiser me fazer, é o envio de produtos para unboxing. Estou disponível. Se alguém quiser mandar um produto para eu abrir a caixinha, eu filmo, mostro. Eu, né, estou super me voluntariando aqui para isso. Mas é uma parceria que eu fiz com o Mercadão dos Óculos, por exemplo. Né? Eu sempre tenho gravações e eu uso óculos. Né? E eu pensei, por que não usar um óculos diferente a cada gravação? E aí eu fiz uma parceria com o Mercadão dos Óculos, eu vou lá, retiro a armação, as pessoas pensam que eu estou comprando todas aquelas armações, eu bem gostaria, e aí eu faço o unboxing, olha, gente, a armação de hoje é essa daqui, tal, Mercadão dos Óculos, vou usar na gravação, e eu fiquei super feliz, porque eu enjoei dos meus óculos, e aí eu queria comprar um óculos toda semana, eu gostaria, viu, João? Mas é uma forma de trazer uma dinâmica, eu coloco lá os meus óculos novos, é uma armação diferentona, uso naquele vídeo, vou lá e devolvo, né? Então, é uma forma, uma parceria que a gente já tem também. A gente está olhando para isso, para as outras empresas também? Né? Fazer um unboxing aí. Realmente, vamos sortear, o Sodinha vai sortear 2 pessoas no mês que ele vai mandar um lanche para a pessoa realmente fazer um unboxing do lanche. Eu estou me voluntariando. Como... foi uma ideia ótima da Juliana. Ela já está jogando esse jogo, entendeu? De trazer o offline para o online. Então, se você quiser também, Juliana, falar para ele fazer o sorteio das 2 pessoas por mês. E aí, como Deus tem seus preferidos, tem que fazer sorteio, eu acho, porque senão... Ele fez um vídeo falando assim, Bruna, ó, primeira Bruna que mandar uma mensagem aqui vai... Foi, eu marquei a Bruna da FU. Foi muito legal. Exato. Então, é realmente olhar para isso, né? Para o offline. O que está no meu redor no offline? O que de fato já está acontecendo? Né? Já tem reunião do GEP toda semana. Eu já estou na Fuworking toda semana. Eu já, né, tenho parceiros, eu não preciso conhecer mais ninguém para fazer isso agora. Né? Eu tenho 50 pessoas que eu conheço que eu posso perguntar para elas, e aí, o que você está achando do meu produto? O que você acha? Que a gente podia fazer uma parceria junto. Vocês tomam um cafezinho? Com certeza vocês vão ter boas ideias juntas. E aí, consequentemente, para o feirão também, eu acredito que pode sair muitas boas ideias nesse sentido. Né? A gente estava até comentando sobre o feirão em si, o stand. Por que usar aquilo só como uma forma de
ficar lá esperando as pessoas aparecerem, né? Por que não convidar pessoas para... Vamos fazer um vídeo junto aqui na minha mesa? Né? A gente publica no Instagram já, desde cedo a gente já publica aqui com o meu vizinho do lado e tal, já está acontecendo. Vamos explorar mais, treinar o nosso olhar para o que de fato já está acontecendo, para que a gente não veja o digital e o marketing em si como um fardo, né? É puxado, porque é um setor da sua empresa como todos os outros, ou deveria ser. Se não é, você deveria estar olhando para isso. Mas que a gente possa, então, treinar o nosso olhar para aqui dentro, como que a gente pode aproveitar, não só aqui dentro, mas lá fora também, a olhar o que já está acontecendo para a gente documentar isso e aproveitar de forma mais orgânica e natural. Tá? Então, eu deixo o questionamento para vocês, vou abrir para perguntas também. Qual será a sua próxima atividade offline para o online usando o GEB? Foi a dica de hoje e espero que vocês tenham gostado e estou aberta a perguntas. Mai, vou fazer a primeira aqui. Você comentou sobre os posts, né, e as marcações. Eu queria entender se tem diferença, porque eu vejo, a gente pode tirar foto, vamos colocar o feirão como exemplo. Eu posso fazer coisas com o meu cliente lá, eu tiro foto dele, posto e marco o cliente. Se o cliente me marcar, qual que é o peso disso? Qual seria a melhor opção? O cliente me marcar, eu pedir para ele fazer isso? Ou eu tirar foto e marcar o cliente? Qual que funciona melhor? Funciona melhor quando o cliente te marca, né? Porque não é você falando do produto e você falando do cliente, é o cliente falando de você. Então, a palavra dele para a audiência dele tem mais peso do que a sua, né? Porém, a gente já fez uma dinâmica aquela vez do evento, o Miguel fez um evento de cabelos, né? Vieram profissionais de fora, e foi um evento para cabeleireiras. E aí a gente usou o gatilho da curiosidade, né? A gente fez um template para cabeleireira Eu Vou, e aí tinha uns números chaves na tela, né? 5, 4, 3, que eram 5 profissionais cabeleireiros, 4 ativações ao vivo, 3, né? Então tinha lá, quando a pessoa olha e fala Eu Vou 543, ela quer saber o que é aquele número porque é um gatilho para o cérebro. 543, aí todo mundo fala assim, nossa, o que é isso? Será que é tanto de gente que já confirmou? Isso. Todo mundo fica... Isso. Aí a gente já vai um pouquinho mais a fundo no marketing, porque a gente usou o gatilho da curiosidade. Então, é você colocando a cliente num pedestal, digamos assim, e que a outra vai olhar e falar, por que eu não estou nesse pedestal? Quero saber o que é esse negócio aí. Né? Então, a gente usou ali o gatilho da curiosidade e da exclusividade. Aí, funciona melhor. Né? Mas, quando é, de fato, uma marcação espontânea, funciona melhor quando o seu cliente te marca, né? Porque é mais natural. Aí entra naquele número que a gente falou dos 92%, que são os usuários usando, de fato, o produto, não você falando do produto. Só que se o cliente não marcou, aí você também não perde tempo, vai lá e marca. O certo é fazer os dois. São os dois, Beleza. tá? Parabéns pela apresentação, pelas dicas. Você foi o primeiro B2B que eu fiz quando eu entrei no GEB. Verdade. E engraçado que você é da mesma área que eu, né? E admirei muito a maneira como você me acolheu mesmo sendo da mesma área que eu. E eu sei que tem pessoas aqui no GEB que também trabalham, às vezes são concorrentes, digamos assim. E o que você daria de dica para essas pessoas para elas fazerem collabs? Porque você, por exemplo, já me indicou uma pessoa para entrar em contato comigo. E eu não vejo você como minha concorrente, né? Eu acho que o sol brilha para todo mundo e acho que as pessoas, quanto mais elas pensarem assim, mais elas tendem a crescer juntas. E eu sei que às vezes tem pessoas que não sabem como fazer, como usufruir do seu concorrente, que não é concorrente, do seu colega de profissão. E aí eu queria uma dica sua para essas pessoas, para elas também evoluírem e avançarem juntas. Certo, obrigada, Ju. Então, eu acredito muito na potencialidade de algo, né? Existem coisas que eu sou muito boa e tem coisas que não, né? Que talvez, se eu pegar para fazer, eu vou fazer. Mas quem que vai competir com o Google, né? Com o Yuri no Google, por exemplo? Não tem por que a gente abraçar todas as frentes se tem alguém, né, melhor, que tem mais potencial naquela área. A Érica também, no tráfego pago, né? A gente tem vários colegas de profissão aqui no GEB. Então, é olhar primeiro para a potencialidade. O que eu tenho mais potencial e o que aquele meu parceiro de trabalho, colega de trabalho, tem mais potencial do que eu. Né? E aí olhar para essa collab dessa forma. Né? De repente, criar um produto juntos, dar uma dica junto, que já foi o caso meu e da Érica, a gente entrou aqui e deu uma dica juntos, né? Porque ela é mais, né, do tráfego pago e eu do tráfego orgânico. Por que não falar sobre
sobre isso numa venda de fim de ano, que é o que a pessoa precisa ter o equilíbrio ali entre tráfego e... Né? Então, é olhar mesmo para a potencialidade, no que eu sou melhor e no que aquela pessoa é melhor. É realmente abaixar a guarda e falar assim, não, ele é melhor do que eu nisso. Né? Então, vamos fazer uma colaboração nesse sentido, é olhar para a potencialidade de cada um. Né? Porque as áreas são muito amplas. Né? E até mesmo, por exemplo, no caso do pessoal que tem confeitaria, né? Eu já fiquei pensando num brownie de coco, né? Por causa da amo cocada, já fiquei pensando em coisas assim. O que é marcante naquela empresa e o que é marcante na minha, que a gente, unindo, pode virar uma potência. Né? Então, acho que é nesse sentido, olhar para as potencialidades. Parabéns pela palestra, achei que foi muito legal. Agora, eu queria te pedir uma dica, então. Eu sou advogada, tenho um escritório de advocacia que é bem rígido essa parte de marketing. Que dica que você me daria para uma pessoa que não consegue deslanchar na bendita da rede social? Olha, tem um momento da nossa vida, né, a gente precisa marcar um B2B, mas eu percebo que é uma coisa, né, dos advogados assim que eu acompanhei por um tempo, que chega uma hora que a única coisa a se fazer é transbordar. Né? Então, como transbordar conhecimento? Chega uma hora que não vai dar mais para a gente ficar só captando clientes. Né? A nossa agenda, que é de serviços, ela tem uma hora que ela atinge um número limite. Então, como eu posso transbordar o meu conhecimento para as pessoas que precisam desse conhecimento? E aí você pode olhar para a sua trajetória e entender se as pessoas que precisam do seu conhecimento são novos formandos, né? Ou pessoas realmente que estão com problemas que você pode solucionar. No seu caso, no caso do serviço, eu percebo que é uma coisa assim que as pessoas chegam na tampa da agenda e agora, o que eu faço? Vou parar de produzir conteúdo porque eu não tenho mais como atender. Né? E também não estou deslanchando no digital. Mas é colocar o objetivo. Tá, beleza, agora a minha agenda está cheia. Qual é o próximo objetivo pelo qual eu vou produzir conteúdo? Né? Por exemplo, criar um workshop na Hotmart. Né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não quero lançar um curso, eu não quero me dedicar a isso necessariamente. Mas pode ser algo que vai ajudar alguém. Né? A gente está, por exemplo, na dica do Marcelo, que ele fez há um mês atrás, a gente filmou a dica para colocar na Hotmart, porque tem pessoas que não têm noção da base financeira. Muitas pessoas não têm noção. Então, a gente filmou a dica dele, vai colocar na Hotmart. É, mais uma vez, o offline, né, indo para o online. A gente filmou a dica, vai colocar na Hotmart e vai produzir conteúdo para essas pessoas irem para a Hotmart e a gente captar os contatos delas. Né? Então, colocar o objetivo fica melhor, fica mais leve. Então, qual é o objetivo pelo qual você está produzindo conteúdo? É ter uma agenda cheia? Não. Então, eu preciso de um objetivo novo. Tá? Imagina. Mayara, bom dia. Bruno, parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Muito bacana. Me vi em várias situações aí, quando você falou ali de fazer conteúdo 3 vezes na semana. Isso para mim foi um transtorno no começo, tá? Mas a minha pergunta aqui é o seguinte, quando você fala de parceria, do collab, né? No meu caso, assim, você acha que é interessante, se eu claramente, né, sendo uma clínica de transplante capilar, eu me relacionar, fazer mais parceria ali com salões de beleza, barbearia. Mas num caso, assim, sei lá, uma coisa tão meio distante, aí eu vou fazer sei lá, o cara fez um transplante comigo lá, vai ganhar uma pizza do Lume, entendeu? Um exemplo. Você acha que essa distância, às vezes, de empresas, cola ou é uma coisa muito fora, assim? Obrigada pela pergunta. Eu acredito, sim, que possa ser interessante essa questão de você fazer e presentear com o produto do parceiro ou com desconto. Mas, quando eu digo das collabs, é realmente olhar para o parceiro que tem o mesmo cliente que o seu. Né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, do seu ramo, quem que tem o cliente mais parecido com o seu? A Espaço Homem, o próprio Pedro. Né? Então, como eu posso criar ativações de marca, não necessariamente isso... como ativar a minha marca para os clientes do Pedro, e não só o contrário. Né? Então, como que eu vou chamar, de repente, o Pedro e, de repente, mais alguém para ir na loja do Márcio dar uma palestra sobre autoestima? É uma ação. Você usou o offline, usou os parceiros, e isso vai gerar um movimento online, porque as pessoas naturalmente vão marcar você. Então, é olhar realmente não só para dar um presente para o seu cliente da compra, né? Isso, olhar quem tem o mesmo público que eu para eu colaborar com essa pessoa e eu pegar o público dela e ela pegar o meu público. É mais ou menos esse Isso. perfil, porque é a questão do público mesmo. Isso, Não vai isso. adiantar, no caso, eu ir
um outro nicho de público que não vai ter essa relação. Então, a pergunta era Exatamente. basicamente isso. Então, Isso. eu tenho que tentar trabalhar dentro desse contexto com esse público, né? Isso. Ver onde está meu público. Isso. E no for- seu caso, eu ainda vou além. O homem, por si só, às vezes não decide fazer. Não. O que eu Então mais você- escuto na clínica é... O que eu mais escuto lá na clínica é isso. Quando a gente faz o orçamento com o cliente e fala, agora eu vou conversar com a minha mulher. Isso. Isso E é às muito vezes não vai partir dele, vai partir da mulher. Com certeza. Né, O Lucas? meu tratamento foi a minha esposa que... Ó, tá ficando vermelho aqui na frente, eu não queria expor. Então, às vezes olhar para esse lado também, né? Que é o Sim. público feminino. Hoje a gente tem lá, né, um transplante de sobrancelha, que é um item que a gente está batendo bastante forte, bem forte em cima disso também. Então, aí você começa a olhar para vários, né? Transplante de Isso. cabelo, barba, enfim. Aham. Mas legal, obrigado, viu? Imagina. Ai, meu Deus. Bom dia, Mayara. Bom dia. Bom, tô cansado de te parabenizar, parabéns de novo. Cada dia que você apresenta uma dica, que você compartilha conteúdo, é nítida a sua evolução e o quanto você ainda tem para compartilhar, o quanto você ainda tem para ensinar. E eu tô sempre aprendendo com você, então também, além de te parabenizar, eu quero agradecer a oportunidade. E correndo o risco de ser redundante, a partir da pergunta do Miguel também, eu sinto que eu tenho alguns clientes, não são todos, mas eu tenho uma parcela interessante de clientes que tem o perfil mais low profile. Então, a pessoa não usa a rede social porque ela tem vergonha de se expor, ela não sabe como aparecer, etc. Então, ela não tem esse costume de marcar a empresa, de fazer um unboxing, de mostrar que ela está num tal lugar e etc. Como que a gente pode também criar a cultura a partir das nossas próprias ações, seja online ou seja offline, para incentivar essa pessoa a nos marcar? Se ela viu o benefício, se ela gostou, se ela ficou satisfeita, como que a gente também pode criar, e principalmente para quem não trabalha com produto físico, mas como que a gente pode criar essa cultura para fazer com que ela sinta a vontade, o que desperte o desejo nela de eu vou fazer um post, eu vou marcar, eu vou citar fulano, porque uma das atitudes que eu venho tomando é criar alguns produtos físicos. Então, um kit de boas-vindas, um presente, uma própria apostila física, uma coisa mais bonita que faça com que a pessoa tenha vontade de, visualmente ali, ela bate o olho, acha que é instagramável e ela queira compartilhar. Mas ainda assim, tem muita gente que não compartilha. A pessoa fica super feliz, às vezes, com um presente, mas ela não compartilha. A gente tem que ser muito cara de pau, de falar, ó, tô te dando, mas é para você compartilhar lá no seu Instagram, ou a gente pode criar essa cultura de uma forma mais sutil. E se pode, como que a gente pode fazer isso? Obrigada pelas palavras e pela mentoria, tá? Para quem não sabe, Leonardo já foi meu mentor de oratória. Eu acredito que para quem é mais low profile, seja ainda mais no seu produto, é pelo medo, pela insegurança. Então, na hora que você falou, na minha cabeça veio gamificação, né? Criar uma escala para aquela pessoa não ficar, né? Já chocar ela assim, não, você vai ter que postar falando alguma coisa, não, fazer uma gamificação com níveis, né? E aí envolvendo outras pessoas, que aí a pessoa se sente mais segura. Então, por exemplo, uma das etapas pode ser, você vai gravar falando para sua esposa a frase X, porque você vai destravar alguma coisa na musculatura falando essa frase. Então, vai se tornar divertido também para o outro, né? Então, trazer gamificações que envolvam outras pessoas ou até mesmo ali durante a aula, né? No caso, se ela vai deixar para depois, faça a gamificação com ela ali na aula, né? Trazer uma escala de níveis de gamificação pode ser bem interessante nesse sentido. Tá? O do presente, no caso, você não precisa verbalizar para ela que você, né, está dando o presente para ela marcar. Mas existe uma tag falando para ela marcar? Talvez uma tag mesmo para dar esse input, né? Marque no Instagram. Se você gostou desse presente, que inicia a nossa jornada, se dá uma romantizada ali. Né? E aí, marque no Instagram e os próximos níveis virão. Né? E já começa a gamificação, talvez, por esse kit, que é um nível leve de gamificação. Tá? Então, olhar mesmo para essa gamificação conforme a evolução do aluno. Certo? Bom dia, Maia. Bom dia. Vamos lá, um negócio que eu estou percebendo no meu Instagram e que eu percebi no da Lume também, cuidando dos dois. No meu, eu, sei lá, tinha 350, 400 seguidores, eu tinha 100 visualizações no history que eu posto. Aí hoje eu estou com 650, estou com 150. Entende? Não aumentou constantemente, não aumentou no mesmo nível de seguidores que aumentou para mim. Só que eu percebi que quando eu vou meio que contra
aquilo que está no dia a dia de todo mundo que está trabalhando com o Instagram ali, de postar todo dia, de postar 3 vezes na semana, quando eu vou contra, tipo, de postar um vídeo na semana, por exemplo, as visualizações aumentam muito. A da Lume, por exemplo, a gente estava parado um tempinho, a gente repostou um history que marcaram a gente e pegou, tipo, 400 visualizações, 500 visualizações, que antes pegava 200. Entende? Vendo isso, eu vendo esses números, eu percebi que talvez seja melhor eu trabalhar nessa coisa, tipo, mais exclusiva. Entende? O que você pensa disso? Você acha que é legal para alguns nichos ou não? Eu teria que estar todo dia mesmo? Ou o número de visualização não importa? Como que você vê? Certo. Eu acredito que o número de visualização ele importa, mas ele não é o fator decisivo se você está tendo sucesso ou não, né? Porque se 400 pessoas comprarem pizza no mesmo dia, ferrou, né? Então, vai ser muito bom, mas também pode ser meio perigoso se todo mundo, né? Você não se preparou para aquilo. Então, 400 pessoas é muita gente, né? Às vezes a gente ignora os números de uma forma, não, são só 400, ou são só 200, são só 50. É gente pra caramba, né? Então, a gente olhar para os números de uma forma mais real, né? Não assim, porque o fulano faz muito mais, né? É claro que a gente quer audiência, mas existe um objetivo para essa audiência, né? Qual é o objetivo? A gente sempre tem que voltar. Mas por que eu quero tudo isso? Para onde eu estou indo? Não que a gente não tenha que querer. A gente tem que querer por um motivo, porque todas as métricas de uma vez elas não vão acontecer. Isso é um fato. Ou você tem muito engajamento, ou você tem muita visualização, ou você tem muito resultado. Tudo ao mesmo tempo não vai acontecer, porque o próprio cérebro da pessoa que está seguindo não acompanha, né? E o algoritmo também não vai colaborar com você para isso, vamos ser sinceros, né? Que ele não torna fácil as coisas para a gente, ele quer mais que a gente invista ali, né? Então, é olhar primeiro para os números de uma forma real e pensar por que eu quero esse número, e aí provocar esse número a acontecer. Eu acredito muito que o seu perfil ele evolua mais do que o da Lume pelo fator humano, né? Você é uma pessoa, a Lume é um produto, né? Então, quando é um produto, se torna mais difícil, porque ninguém quer ver produto, a gente quer comunidade. Entra lá no começo da apresentação, né? Mais um produto aparecendo na minha tela, quando, na verdade, deveria ser uma rede social. Então, a dica que eu te dou é trazer pessoas para falarem da Lume. E aí, o story que você repostou era de uma pessoa, né? Então, trazer uma constância é interessante para o Instagram, mas desde que você tenha linhas editoriais. Não falar todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, né? Então, eu acredito muito na constância, mas se for para postar todo dia a mesma coisa, eu prefiro que você poste 3 vezes por semana, né? Porque vai gerar uma escassez. E agora, trazer pessoas para falar da pizza pode ser mais interessante. E aí criar dinâmicas mesmo, né? Vamos criar uma receita. Essa receita foi inspirada na mãe do Yuri. Vamos trazer a mãe do Yuri para, né? Ela não precisa falar, mas, né, você trouxe um fator humano e uma dinâmica diferente, onde as pessoas vão olhar a humanização da marca, né? Pode ser um caminho interessante para ela crescer. Porque quando não tem tráfego pago, tem que ir pela... Não que um substitua o outro, né? Eu acredito muito que você tenha, sim, que fazer tráfego pago. Mas humanizando é melhor ainda, porque daí você traz audiência de outras pessoas e afeto, né? Afeto ao produto. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, você falou de 400 visualizações postando uma semana. Só que se você postar todos os dias e somar a quantidade de visualizações que você tem na semana, você foi visto todos os dias por mais pessoas. Exato. Às vezes a entrega do algoritmo te entrega mais quando você posta um. Só que você sendo visto 100 vezes por dia, 100 visualizações por dia, você acaba tendo um número maior postando todos os dias e o algoritmo acaba entendendo e mostrando para novas pessoas, não para as mesmas. Exato. E também existe a valorização do seu retorno, né? O Instagram gosta quando você volta, né? Que você parou. Só que aí, se você para muito tempo, vai usando essa técnica demais, você some da lembrança das pessoas, né? Então, não dá para usar só pelo número, entendeu? Como aí o número tem relevância do porquê que eu estou considerando aquele número. Se eu usar essa técnica de sumir e aparecer para o Instagram e valorizar, você vai sumir da mente das pessoas também. Então, tem que ter um equilíbrio e olhar para o número do porquê desse número, por que eu quero este número. Tá? Beleza? Parabéns. Obrigada. Faço minhas palavras do Léo. Cada dia melhora as apresentações, né? Já expert, já no que faz. A gente também é parceiro de profissão aí de marketing, né? A gente sabe que as marcas que mais vendem hoje é porque elas contam histórias de produtos e coisas, né? E eu percebo aqui no GEB, na comunidade, que as pessoas exploram muito pouco isso, ou quase nada. Elas não contam histórias sobre os produtos dela, por que elas começaram,
como que aquele produto foi elaborado, por que ele foi elaborado, como ele surgiu. Que dica que você daria para o pessoal destravar, de começar a contar storytelling mesmo das coisas que acontecem com eles? Por que eles abriram uma pizzaria? Por que saiu de uma área? Tem gente aqui que é agrônomo, que é biólogo e está fazendo uma coisa que tem nada a ver, está empreendendo uma coisa que tem nada a ver com a formação. E essa história é muito poderosa, a gente sabe que ela vende, né? E capta a atenção das pessoas. Que dica que você daria para as pessoas poderem começar a fazer isso? Certo, obrigada. Quando a gente pensa em história, muitas pessoas pensam que a história tem que ser triste, né? A minha história vai colar melhor se ela for triste. Não necessariamente, né? Nem precisa... Na verdade, eu prefiro as histórias que não são tristes, comercialmente falando, né? Agora falando como marqueteira. As histórias felizes, elas são melhores. Claro, se você tem uma história de reviravolta, de algum momento difícil, é interessante também. Mas é interessante olhar para a sua história, caso a sua história, assim, você fale, eu não quero falar da minha história, mas você entrar na história do cliente, então. Né? Eu percebo que muita gente aqui não fala nem... Por exemplo, o Felipe e o Rômulo, eu falo, mas o que você faz? O que você é? Eu sou gestor da tecnologia da informação. Olha que bonito, e os caras não falam, entendeu? Vendedor. Eu faço sistema, eu faço automação, mas quem que você é? Quem é você? Né? Pô, não é possível que você não vale nada, né? Então eu sempre falo isso. Então você tem uma história, você tem uma posição, isso tem que ser explorado. O que eu recomendo muito que vocês façam é ler o livro Story Brand. É interessante, é muito interessante, a leitura ela é viável para todo mundo, assim, não tem muitos termos técnicos, mas você vai aprender a usar a sua história a favor, né, do seu negócio. Por exemplo, a pizza mesmo, né? Eu falei, todas as pizzas ali, alguns sabores eu sei que tem um significado. Qual é o significado desse sabor? Tem o visual, né? Tem uma pizza que chama visual, né? Então, por que ela chama visual? De onde veio esse nome, gente? Então tipo assim... entendeu? Eu nunca pensei, eu sei porque eu te conheço, mas assim, por que não explorar isso aí também, né? A história por trás dos produtos e dos serviços é interessante porque a gente começa a olhar ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Como que a nossa história surgiu? Né? Eu, sempre que possível, conto minha história aqui. Então, até ontem, na terça-feira, a gente teve um momento de pitch na mentoria, né? Então, a gente teve que fazer um pitch assim, ao vivo. Né? Ninguém falou nada, tem que fazer um pitch aqui e espontâneo. Não pode ser uma coisa assim muito como se você estivesse num evento, né? Tem que falar aqui de forma espontânea. E aí eu trouxe a minha história, pedaços da minha história dentro do pitch. É olhar para que parte da minha história que vai ser relevante naquele momento que eu estou, né, criando ali aquele post. Não precisa repetir a história de quando você nasceu, de quando você se formou, toda vez, né? Mas usar fragmentos da sua história durante os objetivos que você tenha. Então, a história conecta muito, de fato. Então, eu deixei uma dica de leitura, que é o livro Story Brand. Tá bom? Bom dia, Mayara. Parabéns pela sua palestra. Simplesmente sensacional. Sempre quando a gente conversa, eu sempre tenho alguns insights, então, assim, é sempre sensacional. Então, parabéns. Então, eu estendo o que o Léo falou para você. Realmente, todas as vezes que você fala, eu aprendo alguma coisa nova. Então, obrigado. O principal uma coisa me chamou muita atenção na sua apresentação, que você falou de meta, que você estabelece metas, só que você não vai ativamente atrás de clientes. Eu gostaria de saber, então, quais são as metas para Taná no médio e no longo prazo? Aonde você espera chegar? Obrigada. E, nossa, que pergunta difícil. A Taná, ela é uma empresa recente, né? Embora eu tenha 15 anos na área da comunicação. Olha, eu inserindo a minha história na resposta. Tá vendo? É assim que a gente faz. Embora eu tenha 15 anos na área da comunicação, a Taná, ela tem 1 ano, né? Então, esse formato de agência é novo para mim. Eu confesso para você que eu não sei onde ela vai estar, ainda não calculei, preciso sentar com o meu mentor e fazer isso, né? Onde ela vai estar daqui a 5 anos, porque eu tenho 2 marcas em paralelo. A Mayara Costa é uma marca e a Taná é outra, né? Então, a gente tem planos para a Mayara Costa. Para a Taná, ela está ali apoiando a Mayara Costa em alguns momentos. E a gente tem metas, sim, mensais, que são 3 contratos mensais, né? Estou abrindo aqui a meta para vocês. E esses contratos divergem, são, né, entre um produto e outro, né? A gente tem algumas metas sempre de 3 contratos entre um produto e outro que a agência presta. E a gente não vai realmente ativamente atrás das pessoas, assim, a gente está irritantemente presente sempre, né? Então, hoje tem dica, né, a pessoa que ia dar dica não pode fazer. Você pode fazer? Posso. Você sabe que você vai falar, não, mas a gente inventa uma coisa, né? Então, assim, tem que estar presente, né? É realmente usar o offline para o online,
para que dessa forma eu bata a minha meta, né? Eu sei qual é a minha meta. Então, eu tenho que olhar para a minha meta. No nosso caso, lá na agência, a gente olha para a meta e usa o orgânico mesmo para bater essa meta. Mas a gente olha para o offline e pensa, a gente tem essa oportunidade, essa. Qual que a gente vai atacar? Essa. Então, a gente vai começar a produzir conteúdo olhando para essa oportunidade. Mas, de fato, onde a Taná vai estar no futuro, eu te confesso que eu não tenho esse dado. A gente tem um planejamento aí de 1 ou 2 anos, mas, além disso, a gente ainda não tem. Tá? Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Mayara, parabéns pela apresentação. Tenho um pouquinho de dificuldade para se expressar, mas vamos lá. Eu venho no GEB, vim como visitante, como membro, eu venho com sede de aprender, de evoluir, em busca da minha virada de chave. Eu sou pioneiro no meu segmento no Brasil, eu tenho um método, pretendo ter franquias, diferente do pessoal da minha área. E eu tenho dificuldade de transmitir isso daí para as pessoas. Por exemplo, eu trabalhei 10 anos numa rede de 400 franquias, fui treinador de franquia, então era referência muito grande entre essas pessoas. E eu não consigo transmitir isso daí. Eu vim para Botucatu e eu não sei como é que eu farei para transmitir isso, não sei se é autoridade o que é. Mas se puder dar alguma dica, eu agradeço. Obrigada. A gente já bateu a meta desse mês, mas para o próximo mês... Brincadeira. Bom, eu acredito muito que você está evoluindo, porque, né, só de você fazer uma pergunta já é uma evolução. Eu observo as pessoas aqui, então, realmente, parabéns, né, por fazer a pergunta e obrigada. O autoconhecimento é o primeiro caminho, é o primeiro passo desse caminho. Então, você conhece muito do seu produto, mas você talvez não se conheça em alguns aspectos, né? E eu acho que você já deu o primeiro passo nesse sentido, que é entrando para o Clube da Mentoria, né? Então, no Clube da Mentoria, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre branding e posicionamento. Logo, logo eu chego lá, você é sua mentora também. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento, né? E quando a gente fala de colaboração, aqui dentro do GEB, por exemplo, às vezes o cliente não está pronto para fazer marketing, né? Porque existem outras arestas que ele precisa parar lá atrás. E aí eu sempre recomendo, né, o Pedro, o Léo, para trazer esse desenvolvimento primeiro, para que você tenha segurança de expor a sua autoridade. Então, o primeiro passo é realmente a segurança, né? Oratória, autoconhecimento, e aí a gente parte para o branding. Aí eu vou te explicar realmente como que você pode usar essa narrativa, porque é muita coisa, é muita bagagem, né? Mas primeiro você precisa realmente dar um passo para trás e observar a si mesmo, né, e a sua empresa, onde ela está inserida, mas você. Eu acredito que você está lapidando isso, vai ser um passo incrível para daqui a pouco, a hora que eu chegar lá, a gente falar sobre isso. Tá? Mas é realmente trazer a sua história à tona e se posicionar, não só a sua empresa, mas posicionar você. Por isso que eu digo que você tem que estar pronto, que a gente vai chegar lá. Tá bom? Obrigada. Mayara, da minha parte também, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, viu? Com excelência. Então, é sempre muito... eu me sinto muito privilegiado sempre em ouvir você. E eu gostaria de colocar uma perguntinha aqui. Primeiro, explicando um pouquinho a situação. No meu novo negócio, com a iGreen Energy, a gente aderiu aí há cerca de 5 semanas um modelo de um escritório móvel, e praticamente cada dia nós estamos em uma localidade diferente, em um bairro diferente da cidade, incluindo os sábados, que a gente faz isso o dia inteiro. Durante a semana são apenas 3 horas. Então, são atendimentos rápidos, mas geralmente com um bom fluxo de pessoas nesse escritório. É uma tenda móvel que a gente chama de escritório móvel, certo? E eu não tive tempo, devido à correria, nem de pensar em Instagram, pensar em marketing, nada. A gente está indo, é super ativo, ao contrário do seu negócio, mas eu sei que tem muito potencial para a gente explorar aí. Então, só de você falar aí, eu estou falando, nossa, eu estou fazendo um negócio que é altamente instagramável, né? Uhum. Só que uma coisa que está batendo aqui na minha cabeça é direito de imagem. Porque eu tenho um contato super rápido, não só eu, mas minha equipe, a gente tem um contato super rápido com as pessoas, uma média de 10, 15 minutos, máximo, no processo de cadastro das pessoas. E então, se a gente for incluir esse tópico, possível fazer uma imagem, não sei o quê, a gente vai estender para 15, 20, para 20, 25,
e nós não podemos. O contato tem que ser rápido mesmo, né? Você tem alguma dica sobre isso? Como é que a gente poderia trabalhar esse processo de forma mais objetiva? Certo, obrigada pelas palavras e pela pergunta. Esse tópico da proteção do direito de imagem, a advogada que pode até me falar melhor, né? Mas, quando a gente faz a pessoa publicar a imagem e a gente repostar, aí a gente quebra, né? Não é você. Eu acho arriscado realmente você postar essas pessoas, né? Porque elas não são de fato suas clientes ainda, né? No caso dos meus clientes, eu tenho ali um termo de imagem e tudo mais. Você já tem uma intimidade para postar aquela pessoa, né? Quando ele já é seu cliente de fato, assinou o contrato, foi entregar, né, o projeto dessa pessoa, aí sim, uma foto de forma mais espontânea. Agora, no seu caso, é o contrário, você tem que fazer a pessoa postar, né? E uma dica que eu te daria é como atrair mais essas pessoas ativamente para elas irem até o local, é você realmente ter a rede social e mostrar em qual bairro você vai estar. Que daí a pessoa se sente pertencente, ela se identifica com algo ali que é o bairro dela. Então, só de identificar é uma técnica que a gente fazia para Amo Cocada. Então, avisar um dia antes nos bairros que ela vai estar naquela semana. Então, hoje, amanhã eu vou estar lá em tal lugar. Aí as pessoas vinham, porque você está ativando o gatilho, assim como no presentinho do Léo, né? Você está ativando um gatilho para que a pessoa tome uma atitude. Ela se identifica com aquilo e ela toma atitude. E aí, no caso do seu espaço, né, do seu escritório móvel, seria ter um espaço instagramável mesmo. Para que a pessoa poste a foto e marque você, e não o contrário. Tá? Então, existe algum painel, alguma coisa, né, algum que seja relacionado, né, de repente, à própria logo, né, seja um neon, não sei, alguma coisa que tenha uma frase, e que você pode falar para a pessoa, a gente tem um espaço instagramável, se você quiser postar uma foto e tal, e aí você dá a liberdade dela escolher postar ou não. E aí você quebra isso do direito de imagem, porque ela está postando e você repostando, e não o contrário. Tá? Respondi sua pergunta? Beleza. Muito obrigada, viu, pessoal? Senhoras e senhores, salva de palmas para Mayara Costa.